bispa, no dia que a senhora estava pregando aqui, o Senhor me mostrou duas coisas, até eu comentei com minha esposa, né? Eu falei, rapaz, que isso, Senhor? E Deus me mostrou, me deu duas visões. E aí eu fiquei procurando o entendimento daquilo. Da mesma forma que o Senhor me tirou da mão forte, o Senhor te tirou também. Sabe, a gente era instrumento para o mal, para atraso de vida, para acabar com vidas. E hoje a senhora está aqui fazendo a obra do Senhor. E outra, aquele lado lá não abre mão de você, mas só que Deus te fez ferramenta muito maior nessa terra. Glória a Deus! Para onde você for, as portas do inferno vão estremecer e Satanás vai ter que andar se arrastando, porque você é instrumento de Deus. Pode ter certeza que você é instrumento de Deus. Quando você estava ali com a obreira Grazi ali, eu senti Deus todinho na terra, direto do trono. Você é a ferramenta de Deus, sim. Amém? Aleluia, Deus! Levante suas mãos para o homem de Deus aqui. Vamos interceder pela vida dele. Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, Pai amado, Pai eterno, da Tua presença, Pai, nos colocamos para agradecer Teu grande nome, meu Pai. Pai, diante de Ti, Pai, eu apresento a vida do Teu servo, a vida do Teu filho, do anjo da Tua igreja, meu Pai. Pai, que as Suas palavras venham direto do trono, meu Pai, vem edificando vidas, vem restaurando vida, meu Pai, vem quebrando, meu Pai, todo o jugo de Satanás. Senhor, vai quebrando todas as correntes, todos os cadeados, todas as algemas, todos os guilhões e todas as cadeias caia por terra. Venha desfazendo, meu Pai, todo o plano do maligno, toda a obra feita, Senhor, para a vida do Teu servo, Senhor. Pai, vai repreendendo todo ato de feitiçaria, macumbaria e magia negra, Pai. Todo o trabalho feito nas encruzilhadas, nas matas e nas águas virgens, meu Pai. Usa Teu servo, meu Pai, para a libertação e cura, meu Pai. Continua abençoando ele nessa terra, meu Pai. E através dele, meu Pai, venha libertando Teus cativos, meu Pai, que tem chamada como Senhor, meu Pai. Vá abençoando, meu Pai, a vida dele. Vá abençoando, Senhor, o trabalho dele, a família dele, o lar dele e a congregação dele e as suas ovelhas, meu Pai. É onde ele botar a planta do seu pé, meu Pai, que o Senhor o abençoe, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço, Senhor, a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu saldo a amada noiva de Cristo com a santa e gloriosa paz do Senhor nesta noite. Eu costumo dizer que eu não posso nada, eu não consigo nada, mas o Deus a qual eu sirvo, Ele pode todas as coisas. Hoje eu estou aqui humildemente como um servo. Glória! Porque a palavra a qual significa ministério significa servir. É verdade. E assim eu agradeço primeiramente a Deus por esta rica oportunidade a qual o Senhor Ele tem me concedido neste dia de hoje. Eu agradeço aos pastores presidentes desta casa, pastor Wilson, pastora Patrícia, né? Porque no cartaz, na semana passada, eu falei de pastor William, né? Que no cartaz está o William, mas é o Wilson, né? E a diaconisa Luana, né? Agradeço a companhia da minha esposa, né? A apóstola Janete, da nossa obreira Mônica, né? Que está nos acompanhando neste dia de hoje. Hoje eu estou aqui como garçom, né? E o cardápio a qual o Senhor Ele deu é o tema desta campanha, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Primeiramente, a palavra a qual eu venho trazer nesta noite, antes dela servir para os senhores, para as senhoras, ela primeiramente ela serve para mim. Porque cada palavra que sair da minha boca, ela serve primeiro para mim, porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Glória! Amém? Vamos efetuar a leitura. 2 Reis, capítulo de número 5, versículo 1 em diante. Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor.
e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Aqui a palavra de Deus, ela nos relata de um homem a qual era chefe, ou seja, comandante do exército do rei da Síria, por nome de Naamã. E a palavra de Deus, ela nos diz que ele era um grande homem diante do seu Senhor, era homem de respeito e valoroso. Mas a palavra também nos diz que, porém, ele era leproso. A palavra de Deus, ela nos relata as qualidades de um homem, a qual era um grande homem. Não sou eu que falo, é a Bíblia que nos relata que ele era um homem valoroso, mas também ele era leproso. Muitas das vezes as pessoas, elas veem a circunstância a qual nós se encontramos, que não é muito favorável, e elas não veem lá atrás, elas não conseguem enxergar a nossa qualidade, só verem o nosso defeito. Eu venho te dizer nesta noite que o diabo, Satanás, a serpente, inimigo das nossas almas, ele conhece o nosso nome, mas ele nos chama pelo nosso pecado. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que tem um Deus que ele conhece o nosso pecado, mas ele nos chama pelo nosso nome. A palavra de Deus, ela nos relata de Naamã, mas eu venho te dizer nesta noite sobre uma menina, a qual a palavra não relata o nome, a qual ela foi arrancada de dentro da sua casa, de dentro da sua nação, da sua pátria, e ela foi levada cativa. E a palavra de Deus, ela nos relata que ela era uma menina. Ela não era uma moça, ela não era uma jovem, ela era uma menina. E a palavra de Deus, ela nos diz que esta menina, ela foi levada cativa. Ela não foi levada com carinho, ela não foi tratada com as melhores coisas. Ela foi levada como uma escrava. E ali dentro da casa de Naamã, ela servia a mulher de Naamã. A palavra de Deus nos diz que ela disse: esta, a sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria a sua lepra. A palavra de Deus, ela nos relata que a menina, a qual foi levada cativa, foi arrancada do seio da sua família, da sua nação, da sua pátria. Ela se compadeceu pelaquele homem, a qual tinha lepra. Muitas pessoas, a qual nós conhecemos nos dias de hoje, se estivesse na situação a qual aquela menina se encontrava, e ela visse que o homem, o causador de todo o seu sofrimento, o homem que arrancou ela de dentro da sua casa, do seio da sua família, da sua pátria, da sua nação, ele tivesse lepra, ela deixaria ele definhar. Mas ela fez o contrário. A palavra de Deus, ela nos diz, assim como nós estávamos vindo, e eu estava, Senhor, o que eu vou falar nessa pregação de hoje?
a respeito de Naamã, e Deus usou a nossa ovelha única para confirmar a palavra, que a boca só fala o que o coração está cheio. Aquela menina, ela estava num lugar a qual não era favorável, a qual ela não queria estar, mas dentro dela havia um Deus, Glória. Glória a Deus. um Deus de amor, um Deus que compadece do próximo. E a palavra de Deus, ela nos relata que ela indicou a direção certa a Naamã. Naamã, ele era chefe, ele era general do exército da Síria. E por ele, o Senhor tinha dado a vitória por muitas vezes à Síria. Assim como Deus, por muitas das vezes, ele tem usado nações para castigar o povo de Israel, assim como Deus usou Nabucodonosor para castigar o povo de Israel, ele também usou a Síria, outra nação, porque Deus, ele castiga, ele corrige o filho a qual ele ama. Glória. E ele usou Naamã para que viesse trazer correção ao povo a qual ele amava, a qual ele ama, até nos dias de hoje. E aquela menina, ela podia deixar aquele homem morrer, mas ela não fez isso, porque dentro dela estava amor. Nós só podemos oferecer aquilo que nós temos. Verdade. Ela estava presa, mas ela tinha liberdade, porque ela conhecia um Deus, a qual nós conhecemos a palavra que nos diz: conheceis a verdade e serei livre. Aleluia. Ela estava presa, mas ela estava proclamando a liberdade daquele homem. Ali ela não entendia o propósito do Senhor. Mas quando ela chegou ali dentro daquela casa e ela viu aquele homem, a qual do lado de fora era um guerreiro, era um general, era um homem a qual muitos temiam, era uma maior autoridade abaixo do rei da Síria. Aquele homem, ele não dava ouvido a ninguém, somente ao rei. Mas ela deu ouvido, ele deu ouvido àquela menina. Muitas das vezes o Senhor, ele nos leva em um lugar a qual nós não queremos estar, para que nós venhamos pregar para Naamãs. Glória a Deus. E eu venho te dizer nesta noite: pregue para o Naamã que está no teu emprego, no meio da tua família, na tua casa, porque ele vai te ouvir. Mesmo que ele não ouça ninguém, mas ele vai te ouvir. Assim como ele ouviu aquela menina. E eu venho te dizer neste dia de hoje que Naamã, ele ouviu o que aquela menina disse. Ele ouviu a direção a qual ela deu, mas ele não seguiu a direção que ela deu. Ela disse: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. E Naamã, ele não foi para Samaria, ele foi ao rei da Síria, porque ele é obediente ao rei. Nós vemos hoje muitas pessoas que congregam nas igrejas, mas vão visitar outras igrejas e não falam com os seus pastores. Muitos vão até pregar em outras igrejas, mas não falam com os seus pastores. Não são obedientes. Dizem que são ovelhas, mas na verdade são bodes. Meu Deus. E a palavra de Deus, ela nos relata que Naamã, ele foi até o rei da Síria. E ali diante do rei, ele falou: a menina disse assim, assim e assim. E o rei pegou e escreveu uma carta para o rei de Israel: eis que te envio Naamã, e quando eles chegares aí, eu peço que você cure ele da lepra. E quando Naamã, ele levou aquela carta ao rei de Israel,
A palavra de Deus nos relata que o rei, ele rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus para tirar a vida, ou para dar a vida, ou para curar o homem de sua lepra? E ali o profeta, ele ouviu que o rei tinha rasgado as suas vestes e disse: mande que venha até a mim. E Naamã, ele tinha levado ouro, ele tinha levado prata, ele tinha levado 10 peças de roupa. E ali ele parou com seus cavalos, com seus carros, com seu ouro e com a sua prata diante da casa do profeta. Mas o profeta não foi o receber. Eita glória, meu Deus. E ali ele viu que nem o ouro, que nem a prata, que nada poderia trazer a cura dele, se não fosse um milagre. Mas lá atrás, Naamã, ele ouviu, assim como a palavra de Deus nos diz, a fé, ela vem pelo ouvir. E ali ele ouviu e teve fé que ele poderia ser curado. E ali ele foi diante da casa daquele homem. O profeta não foi o receber com honrarias a qual ele estava acostumado a receber. E ali o seu orgulho foi de queda abaixo. Muitas das vezes o Senhor, ele nos tira da nossa zona de conforto, do meio da nossa parentela, e nos leva a terras estranhas, a lugares a qual nós não conhecemos, assim como ele levou aquela menina, com o propósito de salvar só uma vida, de libertar só um cativo. Assim como Deus levou Paulo e Silas no livro de Atos, no capítulo de número 16, para a conversão de só uma pessoa, o carcereiro, não dos presos. E até hoje, Deus, ele tem criado situações para pessoas adentrarem do outro lado do muro, na terra de Lodebar, aonde muitos não querem ir, muitos não querem visitar e muito menos estar. Eita glória! Mas o Senhor, ele tem levantado corajosos para entrar lá dentro e levar a palavra de Deus. Ele tem levantado pessoas assim como esta menina, que não olham para a patente e levam a mensagem. Porque um dia, assim como a menina levou a mensagem até Naamã, a mensagem chegou até a mim. E eu não estava no patente de Naamã, eu estava no patente de cativo. Eu estava privado da minha liberdade, a saber, no presídio da Papuda, a qual eu passei 9 anos e 8 meses da minha vida privado da minha liberdade. Naquele lugar eu adentrei por 8 vezes da minha vida, mas a palavra de Deus, ela me alcançou, e a misericórdia do Senhor chegou até a mim, assim como ela chegou a Naamã. E eu venho te dizer neste dia de hoje, ali como Paulo e Silas, Deus criou uma situação de sofrimento, assim como da menina, para salvar só uma pessoa. Assim também Deus faz nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela nos relata no livro Evangelhos segundo escreveu Mateus, o publicano, no capítulo de número 5, no versículo de número 13. Vós sois o sal da terra. Eu sou o sal, você é o sal da terra. Aquela menina, ela foi sal. O sal, ele tem as suas qualidades. Ele traz a temperança. Ele conserva. Se você pegar uma pessoa, encher uma colher de sal e colocar na boca dela,
ela vai sentir o quê? Imediatamente ela vai sentir sede. E se nós somos o sal, nós temos que causar sede na nossa vizinhança, na nossa parentela e em todos que estão ao nosso redor, de buscar o mesmo Deus a qual nós servimos, a qual nós buscamos, o Deus a qual a Bíblia nos diz no livro do Dr. Lucas, no capítulo de número 1, no versículo de número 37, o Deus que para Ele nada é impossível. Aleluia! E a palavra de Deus nos relata que Naamã foi recebido pelo mensageiro do profeta. E ali o mensageiro disse a ele: assim te disse o profeta, vá e mergulhe no Jordão 7 vezes e ficará curado. Naamã, ele se irou, assim como fala no versículo 11 do capítulo 5. Porém Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, porá-se em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Naamã, ele pensou consigo mesmo. Muitas das vezes nós pensamos com nós mesmos que Deus vai fazer assim, assim, assim. Mas Deus, ele não trabalha com o provável, ele trabalha com o improvável. Deus, ele não trabalha da nossa forma, e sim da forma dele. Glória a Deus. Aqui no texto nós podemos verificar nesse pequeno versículo: passará a mão sobre o lugar e restaurará a lepra. Ou seja, Naamã, ele não estava totalmente leproso, assim como Jó. A palavra de Deus nos disse um lugar. Ele estava leproso em alguma região do teu corpo. Muitas das vezes nós temos uma dificuldade e nós entregamos ao Senhor. Muitas das vezes nós temos uma dificuldade no financeiro e nós entregamos o financeiro ao Senhor. Muitas das vezes nós temos uma dificuldade no conjugal, no nosso casamento, e nós entregamos na mão do Senhor. Mas sabe por que o profeta, ele não saiu e colocou a mão no lugar? Porque Deus, ele não queria curar somente um lugar. Ele queria fazer a obra por completo. Ele queria tratar pelo todo. Por isso Deus mandou que Naamã mergulhasse, que ele submergisse, para que ele viesse se levantar nova criatura. Muitas das vezes nós só entregamos um problema na mão do Senhor. Mas Deus, ele não quer resolver só um problema em nossas vidas. Ele quer resolver todos os problemas da nossa vida. Glória a Deus. Ele quer que nós confiamos nele por completo. Eita, glória. Não só um pouco, não só a metade. Porque o Deus a qual nós servimos, ele não faz nada por um pouco, ele não faz nada pela metade. Ele faz por completo. Glória a Deus. Assim como ele fez na minha vida. Porque eu passei 8 anos da minha vida escravo de Satanás, usando crack. Cheguei a dormir muitas vezes na rua, dentro do bueiro, a qual eu levei minha esposa lá. Um dia nós estávamos na casa da minha avó. Eu peguei na mão dela e falei: vida, vamos aqui. Mas eu não falei onde nós íamos. E atravessamos a pista e chegou ali. Eu falei: abaixa e olha lá dentro. Ela abaixou e olhou. E ali dentro ela viu um colchão, ela viu uma mesinha, uma coberta. E ela perguntou: uma hora a gente ir? Eu falei: foi daí que eu saí. Foi daí que o Senhor me arrancou. Glória a Deus. Porque eu não poderia sair dali, mas o Senhor, ele me arrancou. Porque ele é o Deus do impossível. Ele é o
neste dia de hoje. Todos os dias eu entro dentro dos ônibus e eu levo a mensagem de Deus. Aleluia. E eu sempre faço o mesmo apelo. Glória a Deus. E eu nunca vou me cansar de fazer este mesmo apelo aonde é que eu estiver, aonde que eu chegar e todas as oportunidades que eu tiver. Eu venho te dizer nesta noite, se você tem uma pessoa a qual você ama e esta pessoa ela se encontra na vida errada, nas bebidas, nas drogas, na vida do crime, eu venho te pedir, não desista desta pessoa não. Hoje eu me encontro aqui porque alguns, não todos, mas alguns dos meus familiares oraram e pediram para que Deus mudasse a minha vida e a minha história, porque existe um Deus vivo, um Deus real, um Deus que faz milagre, um Deus que ainda realiza sonhos. E eu venho te dizer nesta noite, a distância a qual eu e você, nós nos encontramos de Deus, é a distância de uma oração. Então não desista da pessoa a qual você ama, mesmo se essa pessoa ela tenha magoado o teu coração, mesmo se essa pessoa ela tenha te entristecido outra hora. Ore e peça para Deus mudar a vida e a história desta pessoa. Não desista dela não. Glória a Deus, aleluia. E a palavra de Deus, ela nos relata que Naamã ele se indignou porque os rios de Israel, o rio Jordão estava poluído, e o rio Farpar e o outro rio da Síria eram mais limpos do que o rio a qual o profeta mandou ele mergulhar. E ali ele deu ouvido pela segunda vez por pessoas abaixo dele. Muitas das vezes o teu chefe, ele não quer te ouvir, porque ele está um cargo acima do teu. Ele não quer dar ouvido pro pequenininho, porque ele é grande. Mas eu venho te dizer, quem te chamou foi Deus, quem vai te garantir vai ser Deus. Então pregue a palavra, porque aonde o Senhor te colocar, dentro da tua empresa, dentro da tua casa, dentro do meio da tua parentela, ali sempre vai ter um Naamã. Pregue a palavra, fala para ele que o Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor liberta. E ali ele deu ouvido aos soldados, a qual disseram: se o profeta lhe falasse algo grande ou algo difícil, o Senhor não fazeria? E ele disse: só para você se banhar no rio 7 vezes. E ali ele ouviu a voz daqueles que eram abaixo dele, porque o orgulho dele já tinha caído por terra. Porque é assim que o Senhor faz. Se nós somos vaidosos, ao tanto que atrapalhe o trabalhar de Deus na nossa vida, o Senhor vai criar uma situação para tirar a nossa vaidade. Nem que for com uma doença, nem que for com um acidente, mas o Senhor, Ele vai pegar o vaso, a qual está completo, mas rachado. Ele vai quebrar, Ele vai moldar, Ele vai lapidar, Ele vai transformar, Ele vai encher. Amém. E ali Naamã ele desceu, ele mergulhou 7 vezes no rio e ele levantou curado. E a palavra de Deus nos relata que a pele de Naamã era assim como de um bebê, de uma criança.
Ele tinha sido curado da sua lepra. E ali ele viu que não havia outro Deus a não ser o Deus de Israel. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos diz que Naamã ele voltou para poder honrar o profeta. Ele levou ouro, ele levou prata, ele levou vestes. Mas profeta que é profeta, ele não se vende. Profeta que é profeta, ele não se corrompe. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos diz que só a graça do Senhor nos basta. Não é ouro, não é prata, não é carro, não é casa. Porque hoje, muitas igrejas pregam-se ouro, prata, chave de carro, chave de casa, pregam o evangelho da facilidade, pregam-se o evangelho da prosperidade, pregam-se o evangelho da porta larga. Venha como estás e fique como estás, e talvez entrarás no céu, talvez serás curado. Mas eu vou te dizer nesta noite de hoje que a porta, ela ainda é estreita. Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele não nos dá nada na facilidade. Tudo tem um preço. Ai, Senhor, glória a Deus. Porque o Senhor Jesus, ele pagou um preço alto para que cada um de nós estivéssemos aqui hoje. E não foi o preço de prata, não foi o preço de ouro, não foi o preço de carro nem de casa, e sim o preço de sangue. Glória, amém. Glória a Deus. E hoje o Senhor, ele usa cada um de nós de uma forma diferente, como um instrumento, como uma ferramenta, assim como ele usou aquela menina. E ele não nos usa, não é porque nós pagamos o preço, não. Ele nos usa porque ele pagou o preço na cruz do Calvário. Glória a Deus. Por isso ele nos usa. Glória a Ó, Deus. Senhor, a Deus. E ali Naamã ele voltou. Porque no livro de Lucas, a palavra de Deus ela nos diz que foram curados 10 leprosos. E desses 10, só um voltou. E esse único que voltou nem era de Israel. Ele era samaritano. Mas ele reconheceu. Assim como Naamã reconheceu. Muitas pessoas hoje, ela não reconhece o que o teu próximo faz, o que o teu próximo lhe indica. Porque hoje, assim como a Bíblia nos diz que nos fins dos tempos o amor se esfriará, o amor ele tem se esfriado a cada dia. Porque aquela menina, mesmo ela colhendo ódio, ela estava plantando o amor. E hoje muitas pessoas elas olham o próximo, elas não veem o próximo assim como o mandamento do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela nos diz amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mas quando a palavra ela nos diz amar o nosso próximo, ela nos diz amar de sentimento. Ela é um mandamento. É o mandamento do Senhor, o qual nós temos que cumprir. Porque se nós não amarmos o nosso próximo, assim como esta menina ela amou Naamã, nós não somos dignos do reino dos céus, de se assentar na mesa do Rei dos Reis e ali comer do banquete. E a palavra de Deus ela nos diz que Naamã voltou e ele deu honra ao profeta. Hoje muitos eles veem o próximo como uma escada. Eles olham para você, eles veem um degrau, a qual eles nunca querem estar abaixo, sempre em cima. Mas ainda
Tem pessoas segurando escada para a minha e para a sua vida. Aleluia. E eu venho te dizer, sabe quem é aquele que segura a minha e a sua escada? É aquele que ora por mim e por você. Eles seguram a nossa escada, a qual um dia nós vamos subir. E eu venho te dizer nesta noite, segure a escada para o teu próximo. Ore pela vida do teu próximo. Assim como muitos oram por você. Ore pela sua igreja. Ore pelos seus pastores. Ore pela sua família. Porque muitos hoje só querem receber a bênção. Muitos hoje querem estar aqui. Muitos hoje querem estar como Naamã, ser generais, mas não sabem o que Naamã passou para chegar naquele patamar, naquela patente. Muitos hoje querem estar no púlpito, pregando para multidões, e dentro de templos grandes, não na água fresca e nem na sombra, mas na água de coco e no ar-condicionado. Mas Deus, Ele tem levantado ainda Joãos Batistas, Glória a Deus. a qual estão lá fora no deserto, Aleluia. pregando a palavra de conserto, pregando convertei-vos. Porque hoje ninguém quer estar no deserto pregando no sol quente. Ninguém quer pregar na boca de fumo. Ninguém quer pregar dentro do presídio. Só dentro de templos grandes. E ainda receber para levar aquilo que ele recebeu de graça. E eu venho te dizer, muitos pensam que os melhores púlpitos são dentro das igrejas grandes, mas eu venho te dizer aonde estão os melhores púlpitos. Os melhores púlpitos, eles estão nas praças, estão nas paradas de ônibus, estão dentro dos ônibus, no meio da rua. Lá estão os melhores púlpitos. Porque dentro da igreja já estão aqueles que querem ouvir a palavra. Já estão as ovelhas da casa do Senhor. Mas o Senhor, Ele tem nos levantado para ir lá no deserto, fora do aprisco, buscar as ovelhas a qual estão seguindo bodes. E eu venho te dizer neste dia de hoje, seja como esta menina, tome o exemplo desta menina. Naamã, ele é o personagem principal dessa história, de 2 Reis, capítulo 5. Mas a personagem que mais se destaca, para mim, no meu ver, é esta menina. Porque se ela não chegasse até a casa de Naamã, Naamã não ouviria o que ela dizia a ele, e ele não seria curado. Não tenha vergonha de falar de Deus para as pessoas. Não se intimide com o cargo de ninguém, com a patente de ninguém. Fale o que Deus tocar no teu coração. Esses dias eu estava indo na Rocha Eterna comprar um óleo, não sei de Taguatinga, e eu desci ali perto da feira dos importados, na parada do HPAP. Quando eu desci do ônibus, eu atravessei a pista, eu vi uma mulher, ela toda de branco, com um turbante branco, uma macumbeira. E ali eu senti dentro de mim de ir lá nela e falar para ela que Jesus amava ela. Mas eu me reti, eu não fui, não falei. Eu entrei dentro da Rocha Eterna, troquei 50 reais de moeda que eu tinha vendido de bombom. Vendi bombom
atendente de dentro daquela loja, olhei alguns preços de algumas bíblias, e quando eu saí daquela loja, que eu vi a esquina aqui, eu vi atravessando a pista a macumbeira. Aí eu falei, eita Senhor, eu vou lá. E ali eu fui lá, chamei ela me olhou. Aí eu falei, posso falar algo para a senhora? E ela disse, pode. Eu falei, Jesus te ama. Hoje a gente temos que tomar o exemplo desta menina, porque hoje muitos oram que o macumbeiro morra, que o traficante morra, que o ladrão morra. Mas eu venho te dizer que Deus, assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na vida do macumbeiro, do traficante, do usuário. Nós temos que orar. Senhor, liberta o macumbeiro, liberta o bruxo, liberta o feiticeiro, liberta o traficante, liberta o ladrão, liberta o usuário de droga. Não orar para matar, não desejar o mal, porque hoje muitos estão na casa do Senhor, mas não tem a atitude a qual esta menina teve. Porque nós vemos filhos desejando mal para os seus pais nos dias de hoje, e quando o desejo mal ainda é pouco, porque quem assiste os noticiários vê que coisas piores eles fazem com os seus pais. E nós devemos tomar o grande exemplo a qual esta menina teve. Se te derem espinhos, devolva pétalas de rosas, amém? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade. Eu espero que esta palavra ela tenha falado com cada um de vocês, assim como ela falou comigo neste dia de hoje, amém? Eu agradeço essa rica oportunidade primeiramente a Deus e aos pastores presentes, amém? Glória a Deus. Dê mais uma salva de palmas, amém? Palavra forte, né, irmão? Amém? Glória a Deus, né? Pastor Leandro, é isso? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a Bispa Janete, viu? Palavra forte, tá? Deus é contigo, viu, Vaz? Foi forte, tá? O testemunho dele é forte, viu, irmão? Deus arrancou ele de dentro do bueiro, foi isso, Vaz? Você tá vendo como é que Deus é maravilhoso, irmão? Olha, o pastor Leandro ministrando, e Deus me deu assim para falar para a igreja assim, ó, escute isso. Essa menina foi levada cativa e ela soltou a palavra profética e disse: se o Senhor tivesse em Samaria, lá tem um profeta que vai te restaurar da lepra. Se Naamã, escute isso, se Naamã rejeitasse, falasse, não, essa menina está delirando, está falando besteira. Bispa Janete, se Naamã não tivesse dado ouvido à voz dessa menina, ele teria sido restaurado da lepra? Ele teria ido atrás da vitória? Quando Naamã chega no endereço que a menina falou, ele recebe outra palavra e diz: vá ao Jordão e mergulhe 7 vezes. Você entendeu que para Deus fazer o milagre precisa de eu obedecer? Como Deus está falando aqui nessa noite, Deus está falando aqui com pessoas e diz assim: eu vou resgatar você, eu vou mudar a sua história. Agora, se a pessoa ouvir e fizer pouco caso, vai acontecer alguma coisa? Se Naamã tivesse chegado lá e falado: rapaz, você me fazer vir lá da Síria para tomar banho naquela água barrenta, poxa, para mim não dá não, eu sou um general 4 estrelas. O orgulho a Naamã tinha morrido com orgulho, né? O orgulho tinha deixado ele de lepra até a morte, né? Ele recebeu a palavra profética e disse: rapaz,
quase que perderia também a vitória, né? Porque o soldado dele falou: homem, pelo amor de Deus, tu tá carregando essa lepra a vida toda, agora que tem uma oportunidade para tu ser curado, tu vai dispensar, vai lá, moço. Vai lá mergulhar 7 vezes. E Deus está falando com alguém nessa noite. Deus está falando que eu quero restaurar você da sua lepra. Eu quero restaurar a sua vida. Eu quero mudar a sua história. Agora, se você ficar correndo de Deus, não vai adiantar, irmão. Entendeu? Será que Naamã, eu acredito quando Naamã tem um choque de realidade, ele disse: rapaz, sabe uma coisa? Eu vou mergulhar lá mesmo. Eu estou carregando essa lepra por toda a vida, e a oportunidade que eu tenho agora de me curar, eu vou dispensar. Então Deus está falando com alguém nessa noite. Deus quer restaurar a sua vida, quer restaurar você da lepra, quer mudar a sua história. A palavra profética foi liberada. Ele quer restaurar, Ele quer mudar. Agora você tem que ouvir e obedecer. Você está entendendo, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer mudar a tua história. Agora depende de você. O soldado não pegou Naamã, amarrou e botou no carrinho de mão e jogou ele lá, não. Teve que ele falar: rapaz, deixa que eu vou mergulhar. Então Deus está falando contigo. Para a tua vida mudar, depende de você. A palavra profética você escuta todos os dias. Todos os dias você sabe que Jesus tem obra, que quer mudar a tua história. Mas se tu não obedecer e ficar correndo, não vai acontecer nada. Eita, Jeová! Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém no nosso meio nessa noite que quer fazer sua aliança com Jesus? Tem alguém no nosso meio nessa noite? Pastor, eu tô afastado e quero voltar. Tem alguém? O Senhor quer restaurar a sua vida. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém para Jesus nessa noite? Deus está falando com alguém. Vem aqui na frente que Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer tirar essa vida de humilhação. Deus está querendo mudar a tua história. Vem aqui na frente para a gente orar por você. A mãe ia perder a bênção, mas o soldado falou: general, abaixa a patente, vai se humilhar, que tu vai ter vitória. Deus está querendo mudar a sua história. Amém? Tem alguém? Não vou ficar insistindo, irmão. Não é por força nem por violência. A palavra profética foi liberada. Deus está falando, né? O Naamã ouviu e colocou em prática. Então Deus está falando contigo. Você tem que receber essa palavra e vir colocar em prática a sua aliança com Deus, para Deus restaurar você. Amém? Todo dia, irmão, escute isso aqui. Eu já vou encerrar e dar as bênçãos. Todo dia eu recebo proposta na minha vida. Antes de eu ministrar, antes de eu vir para a presença de Deus, eu era o maior forrozeiro lá no Pistão Sul. Tem concurso de dança, eu já ganhei. Mas eu falei: não quero mais. Isso aí me traz uma alegria momentânea. Depois a minha vida está vazia do mesmo jeito. Entendeu? Sabe o que Deus está falando aqui? Que muitas vezes você vai nos prazeres carnais, você vai matar a sua vontade com desejos, mas depois você está arrasado, arrasada, não adianta. Você está entendendo? Não adianta. Tem gente que corre para o álcool, corre para a bebida, corre para o forró, mas depois ele está arrasado. Sabe por quê? Porque isso aí é uma falsa alegria que o mundo te oferece. Entendeu? Você está entendendo o que Deus está falando? É uma falsa alegria. Vai ter um monte de pessoas que vai dizer: vem para cá para a gente cheirar mais uma pedra, vem para cá para a gente cheirar mais um pozinho. Mas isso aí, meu irmão, é só o diabo querendo arrastar você para o abismo. Deus está querendo mudar a tua história. Você está entendendo? Então Deus está falando.
Ele vai mudar. Agora você tem que se posicionar e saber escolher o que é melhor para a sua vida. Você está entendendo, irmão? Sim ou não? Glória a Deus. Você entendeu que Aleluia. quem mudou a história de Naamã não foi a igreja grande? Quem mudou a história de Naamã foi porque Naamã olhou e disse: eu preciso me livrar dessa lepra. Então você tem que olhar para você e saber que você precisa se render, você precisa ouvir a voz de Deus e colocar em prática, porque senão o inimigo vai sempre te arrastar para a destruição. Você está entendendo, irmão? Então Deus está dizendo nessa noite, Ele te dá o livre-arbítrio para você escolher, mas Ele sempre vai usar alguém para dizer para você que Ele te ama, que Ele quer mudar a história. Agora, se você ficar resistindo, né? Eu estou vivendo uma situação na minha vida, irmão, complicada, porque eu tenho um irmão, não estou falando isso para denegrir a imagem dele, mas eu tenho um irmão que direto eu falo para ele: meu irmão, vem para cá, você precisa de ouvir a voz de Deus, quem vai mudar a tua história é o Senhor. Ouve a palavra de Deus e vem para a presença de Deus. Aí ele fica resistindo, ele diz: não, eu não quero ir não, eu não vou não, eu não quero não, não vou não. Mas direto eu recebo mensagem no meu celular: irmão, eu estou mal, eu estou passando fome, né? Eu estou ficando cego, mas eu sei que Deus está tratando, porque está resistindo, Deus está chamando e ele está resistindo. Por isso que muitas vezes Deus permite a lepra, para poder quebrar o orgulho da pessoa. Você está entendendo? Deus permite a pessoa chegar ao fundo do poço para ela acordar e dizer assim: rapaz, se eu não for atrás de Jesus, se eu não querer nada com Deus, eu vou morrer. Então eu tenho que tomar uma posição. Eita Deus. É, Jeová. Escute uma coisa que Deus está dizendo aqui, vou encerrar. Você conhece a verdade e você sabe o caminho. Agora você não pode ficar jogando a culpa nos outros das suas atitudes erradas. Você está entendendo? Porque tem gente que culpa todo mundo. Minha vida é assim porque fulano não presta, Beltrano faz isso, fulano faz aquilo. Não, a culpa é sua. Enquanto você não se posicionar e vir para Jesus, não adianta você estar transferindo a responsabilidade. Fica de pé, amém? Glória a Deus, aleluia. Fique de pé. A bispa quer falar alguma coisa, dar algum recado? Aleluia. Da manhã com Deus, dia 12, tá? E domingo tem Santa Ceia. Amém? Então, olha, domingo agora é a Santa Ceia do Senhor. Dia 12 pela manhã, escuta, dia 12 pela manhã, vai ter amanhã com Deus. O culto será na parte da manhã. Depois do culto, né, da palavra, do alimento espiritual, a gente vai ter uma grande feijoada, né? Louvado seja Deus. Vai ter muita comida, porque o crente gosta de comer, né, irmão? Glória a Deus, né? Então você está convidado para estar conosco dia 12 na manhã com Deus. Amém? Estenda suas mãos para receber as bênçãos apostólicas. Louvado seja Deus. Se alguém quiser pegar o envelope, amém? Para fazer um voto, ajudar a igreja, fique à vontade. Estenda suas mãos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Amém? Vem aqui, bispo, falar. Depois que